Bom, pessoal, vamos para o terceiro tipo de concentração que a gente discutiu, que é a concentração que a gente chama de título, tá? Então, para calcular o título, eu preciso da massa do soluto e eu preciso da massa da solução. É utilizando essa relação aqui que eu encontro o título de uma determinada solução, tá certo? Bom, nessa questão aqui, diz assim, ó, determina a porcentagem em massa. Então, o título eu também posso relacionar com porcentagem, tá? Também é chamado de porcentagem. Então, determina a porcentagem em massa de soluto de uma solução que contém 75 gramas de nitrato de prata. Então, esses 75 gramas corresponde a M1. Nitrato de prata é o soluto, então 75 gramas, dissolvidos em 0,425 kg de água. Então, ó, essa massa aqui corresponde à massa do solvente, que é a água, 0,425 kg. Vejam que a massa de soluto e a massa de solvente estão em unidades diferentes, então é interessante que você converta essas unidades uma na outra. Eu vou converter aqui a massa em quilogramas para gramas. Então, para fazer isso, basta eu multiplicar 0,425 por 1000. O resultado aqui vai ser igual a 425 gramas, certo? Só que para calcular o título eu preciso saber da massa da solução. A massa da solução eu sei que é a massa do soluto mais a massa do solvente, tá certo? Bom, se eu tenho o valor da massa do soluto, que é 75, e tenho o valor da massa do solvente, que é 425, agora eu posso somar aqui, que estão na mesma unidade, né? Então eu vou ter um total de 500 gramas a massa da solução. Bom, eu tenho o valor da massa de soluto, que é 75 gramas, e tenho o valor da massa da solução, que são 500 gramas. Basta substituir que eu tenho o valor do título, né? Então o título vai ser massa de soluto, que é 75, dividido pela massa da solução, que são 500 gramas, certo? O título não tem unidade, porque eu vou ter grama em cima e embaixo, elas são canceladas, e o valor aqui vai ser igual a 0,15. Então esse é o título. Só que o problema, ele pede esse valor em porcentagem, ele quer saber a porcentagem em massa. E como é que eu faço para passar do título para a porcentagem? Então existe uma relação entre porcentagem e título, tá? A porcentagem vai ser igual ao título multiplicado por 100. Então, se eu quero saber a porcentagem de uma solução, basta eu pegar o valor do título, que é 0,15, e multiplicar esse valor por 100. Então, a porcentagem é 0,15 vezes 100. Quando você fizer essa multiplicação, você vai chegar ao resultado de 15%. Então, a porcentagem dessa solução é 15%, certo? O outro tipo de problema que pode aparecer envolvendo o título é o seguinte: no lugar dele pedir para você calcular a porcentagem, ele fornece a porcentagem para vocês. E aí, a partir da porcentagem que foi fornecida, você consegue encontrar o que ele pede. Geralmente, ele vai pedir as massas de soluto, de solvente, ou do soluto, ou do solvente, tá certo? Então, aqui está um exemplo. Quais serão as massas de ácido oxálico, esse rapaz aqui, e água, que devem ser misturadas, respectivamente, para preparar 1000 gramas de solução 5%. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai utilizar essa relação do título. O título é igual a M1 sobre M, ou seja, massa de soluto dividido pela massa da solução. Só que agora ele quer saber as massas. Massa do soluto e a massa do solvente, que é a água. Eu aconselho vocês a encontrarem a massa do soluto a partir dessa equação aqui. Logo em seguida você encontra a massa do solvente e vocês vão ver que é bem simples fazer essa determinação. Então, para encontrar a massa de soluto aqui, ó, eu preciso ter o valor do título e eu preciso ter o valor da massa da solução, tá certo? Na questão, ele diz que foram preparados 1000 gramas de solução. Então, eu tenho a massa da solução,
que corresponde a 1000 gramas. Só que eu não tenho título, mas eu tenho a porcentagem, tá? E vocês vão lembrar que a porcentagem aqui, a gente já discutiu isso, ó, porcentagem é igual ao título vezes 100. Então existe uma relação entre porcentagem e o título. Eu posso escrever o título assim, ó. O título vai ser a porcentagem dividido por 100. Logo, o título vai ser... Qual o valor da porcentagem? Porcentagem é 5%. Então, 5 dividido por 100. Certo? Então, vejam que agora eu tenho o valor da massa da solução e eu tenho o valor do título, que é 5 sobre 100. Basta agora eu substituir os valores, né? Então, vamos substituir os valores aqui para ver como é que fica. Então, o título, a gente sabe que é 5 sobre 100. É igual a M1, então não é a massa que eu quero descobrir, a massa do soluto, dividido pela massa da solução. A massa da solução a gente sabe que são 1000 gramas, tá certo? Então agora, ó, basta eu isolar M1 aqui. Como é que vai ficar? M1, quem está do outro lado é 5 sobre 100 vezes 1000. Esse 1000 está dividindo, quando eu passo ele para o outro lado, ele passa multiplicando. Cancelo 2 zeros com 2 zeros aqui, ó. 5 vezes 10 igual a 50 gramas. Então eu achei a massa de soluto, que equivale a 50 gramas. Como é que eu faço para encontrar a massa do solvente? Porque aqui ele pede a massa do soluto e pede a massa do solvente. Aí fica fácil, né, pessoal? A massa total da solução é 1000 gramas. Se desses 1000 gramas, 50 gramas é do soluto, o restante é do solvente. Então, basta você pegar a massa total da solução e diminuir da massa do soluto. Então, eu vou ter a massa do solvente. Matematicamente, isso vai ficar assim, ó. Eu vou ficar com a massa da solução é igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Eu quero descobrir a massa do solvente. Massa da solução, eu sei que é 1000 gramas, tá certo? Massa do soluto, eu sei que é 50 gramas. E a massa do solvente é o que eu vou descobrir. Então eu isolo ela. Massa do solvente vai ser igual a 1000 gramas. 50 está somando, vai passar subtraindo. A massa do solvente vai ser igual a 1000 gramas menos 50, vai dar 950 gramas de solvente. Tá certo? Então vejam que eu consigo encontrar a massa de soluto e consigo também encontrar a massa de solvente utilizando o título. O que é que eu aconselho para vocês? Que em primeiro lugar vocês tentem encontrar a massa de soluto, porque tem direto na equação, e depois por diminuição você encontra a massa do solvente. Certo? Então esse foi o terceiro tipo de concentração que a gente viu, concentração chamada de título. Valeu, galera? Então até a próxima, a gente se vê.